E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a análise de uma partida fantástica que é considerada aí pelo campeão mundial Boris Spassky como sendo a sua melhor partida na carreira. Pelo menos foi o que ele disse em uma entrevista, né? Ele falou que os gostos mudam e é difícil de você selecionar uma única partida, mas essa daqui é a partida que ele mais gostou de ter jogado contra o jogador Aron Reshko, que é um jogador lá de Leningrado no campeonato em 1959. Nessa partida, o Boris Spassky sacrifica 4 peões em sequência. É uma partida que mostra bem o estilo dinâmico do campeão mundial, que é um dos jogadores com o estilo mais bonito de xadrez da história. Então, sem mais delongas, vamos à partida que é muito, muito bonita. Nós temos peão em E4 por parte do Spassky, e o Reshko responde com um peão na casa de C6 a defesa Caro-Kann. O Spassky, ao invés de optar pelo peão na casa de D4, expandindo no centro, que seria o mais natural, joga a variante dos dois cavalos, cavalo na casa de C3, e a ideia é, quando o adversário joga peão em D5 atacando o centro do tabuleiro, você responde com o cavalo em F3, priorizando, na verdade, o desenvolvimento rápido de peças ao invés do controle central. Essa é uma linha que era preferida pelos jogadores agressivos da época, jogada pelo Spassky e também pelo Bob Fischer, que foi o seu maior rival. Nessa posição, o jogador de pretas tem algumas escolhas para fazer. Ele pode simplesmente tomar na casa de E4, ou ele pode desenvolver o bispo antes de fechar a cadeia de peões. Nessa posição, o Reshko prefere jogar bispo em G4, que é um dos lances teóricos, e vem o H3 pelo Spassky, basicamente perguntando para as negras se vão capturar o cavalo ou se vão retornar o bispo para H5. Nessa posição, os dois lances são jogáveis, mas como se você volta o bispo para H5, né, de maneira geral, as brancas retêm a habilidade de jogar peão na casa de G4 e a posição está relativamente fechada, e esse é o bispo mau, talvez esse bispo não consiga se trocar pelo cavalo. Então, por mais que auxilie no desenvolvimento das brancas, bispo toma cavalo tende a ser a escolha do jogador de negras e é o que foi jogado nessa partida. A ideia seria, como dito anteriormente, né, pretas vão normalmente jogar E6, montar uma estrutura de peões em casas claras, então esse bispo não é a faca mais afiada da gaveta, ao mesmo tempo que a posição está meio fechada, então o cavalo é um pouquinho mais valioso do que o bispo. Então, depois de dama por F3, o jogador de pretas aqui, ao invés de jogar o E6, que seria o natural, montando uma pirâmide de peões, acaba jogando cavalo na casa de F6, que é um lance bem curioso, ameaçando o peão da casa de E4 e convidando o jogador de brancas a avançar o peão para E5, que é justamente o que o Boris Spassky faz. O computador diz que peão na casa de D3 seria um pouco melhor, mas nós temos o peão em E5, ganhando espaço, ganhando tempo no cavalo da casa de F6, o cavalo vai para a casa de D7, pressionando o peão, e nessa posição, ao invés de calmamente jogar peão em D4, defendendo o peão, o Spassky joga o mais agressivo, dama na casa de G3. Nessa posição, né, o que o dama G3 está fazendo na prática dificultando muito o desenvolvimento e o roque do jogador de pretas. Se você está se perguntando se o E6 aqui funciona, né, o sacrifício de peão temático da Caro-Kann, a verdade é que o computador nem acha o lance ruim, né, um lance que é perfeitamente jogável. No entanto, ele foi tentado algumas vezes, porque essa posição ainda é teórica, e todas as vezes que as brancas jogaram, as brancas perderam. Então, não seria uma boa ideia. O dama em G3 acaba sendo uma opção melhor mesmo, e o jogador de pretos vai ter muita dificuldade para desenvolver esse bispo por conta da pressão na casa de G7 de longo prazo que as brancas colocam aqui. Então, preta joga um peão na casa de E6, temos bispo em E2 apenas desenvolvendo, e nessa posição teria sido bem melhor, né, o jogador de pretas jogar peão na casa de C5 para poder jogar depois cavalo na casa de C6 pressionando o peão de E. No entanto, na partida nós temos um lance extremamente natural. É um lance super normal, provavelmente vários de vocês aí estão considerando como o lance a ser jogado. Dama na casa de C7 pressionando o peão de E. Mas acredite ou não, esse lance dama na casa de C7 vai desencadear aqui agora uma série de problemas para o jogador de pretas que não vai conseguir desenvolver as suas peças corretamente. O problema de você jogar dama em C7 é que agora o C5 que você queria jogar para liberar a casa de desenvolvimento do cavalo C6 vai ser muito difícil de vir porque o cavalo pode ir para a casa de B5. Então você vai ver uma guerra do jogador de brancos aqui, o Spassky, para restringir ao máximo a movimentação, desenvolvimento das peças do adversário, ao mesmo tempo que ele quer trazer tudo o mais rápido possível para o jogo. Então o Spassky começa com F4, apenas defendendo o centro do tabuleiro, e as pretas, obviamente, querem muito jogar peão em C5, porque querem muito tirar o cavalo. Só que, se peão em C5, o cavalo em B5, ameaçando a dama, e quando a dama sair,
cavalo entra na casa de D6 com cheque. Se você tomar o cavalo, você vai pendurar o peão de G com tempo na torre. E as coisas não são muito felizes se você, nessa posição, é o Aaron Reshko. Por consequência, nós temos pelas pretas um lance preparatório para jogar peão em C5. Ele joga peão na casa de A6. E aqui, agora que você entende o que as pretas estão tentando fazer, fica mais fácil de você entender esse lance completamente esquisito do Spassky, mas é um lance genial. Peão na casa de B4. Claro, você não pode capturar o peão sem pendurar com o tempo o peão da casa de G7, mas olha que lance bonito. Ele restringe a habilidade do jogador de pretas de jogar peão em C5 no futuro próximo, né? E nessa posição, o jogador de pretas tem problemas de desenvolvimento. Como é que você tira as peças, né? Se você tirar o bispo, cai o peão de G, o cavalo não tem casa para sair. Então, as pretas contestam o peão de B, jogando o peão na casa de C5. Mas agora, você entende, na verdade, o objetivo do Spassky. Ele joga B4 para restringir o C5, não, é claro, tomando em C5, mas sim avançando o peão de B para a casa de B5 e dessa maneira restringindo completamente a movimentação, né, o desenvolvimento do cavalo da casa de B8. Nessa posição, claro, você também não pode tomar o peão. Afinal de contas, se você tomar cavalo B5, cavalo D6, todas aquelas ideias com a pressão no peão de G7 que está sendo colocada desde que o dama em G3 foi jogado. No entanto, né, o Boris Spassky também tem um peão na casa de B5 que está sendo ameaçado, então ele gera, na verdade, aqui algumas ameaças, o Reshko gera algumas ameaças em cima do peão. Ele joga peão na casa de C4, que é um lance bem curioso, né, fechando aqui a diagonal para o bispo. O peão ainda não pode ser capturado, mas as pretas têm uma ideia de chutar o cavalo, seguido pela captura do peão. E nessa posição, o Boris Spassky não joga nenhum lance normal de defesa do peão. Ele, na verdade, sacrifica o seu peão jogando o lance torre na casa de B1. Pode não parecer um sacrifício de peão, pode parecer que está defendendo o peão, mas na verdade é sim um sacrifício de peão nessa posição. Porque, é claro, as pretas não vão capturar o peão de imediato, elas primeiro jogam o peão na casa de D4, chutando o cavalo, e o Spassky, é claro, vai centralizar a peça jogando o cavalo na casa de E4, e somente depois o jogador de pretas toma o peão de B. E na verdade uma coisa que você vai perceber nessa posição é que você, é claro, não pode tomar na casa de B5 de imediato, porque se você efetuar essa captura, você vai levar o duplo dama na casa de C6, que ameaça o cavalo da casa de E4, ao mesmo tempo que ameaça a torre. Por consequência, o peão de B5 foi sim sacrificado. Em troca, as brancas têm essa torre numa coluna semi-aberta, ameaçando o peão, um cavalo extremamente bem centralizado que pode entrar na casa de D6 com cheque e ser trocado pelo peão de G, né? A ideia seria se branca jogarem cavalo em D6 cheque, é claro, você toma, peão toma com tempo na dama, dama toma e dama por G7 seguiria com tempo na torre, e essa é uma posição onde o jogador de brancas tem talvez um pouco mais do que uma pequena vantagem, né? Talvez as brancas estejam relativamente melhores mesmo, mas o Boris Spassky prefere manter o seu cavalo bem centralizado e ele não entra nessa linha. Ele prefere o cavalo do que ele prefere, por exemplo, entrar com a dama na casa de G7. E, por consequência, o Spassky agora vai dar sequência a uma das linhas mais bonitas de toda a história. Ele acabou de sacrificar um peão em B5. Como você jogaria? Porque quase todo mundo, eu acho, jogaria cavalo em D6. Não o Boris Spassky. Ele, depois de sacrificar o primeiro peão, prefere desenvolver as peças. Ele faz o seu roque sacrificando o segundo peão em sequência. O peão de A2 está caindo, ele pode ser tomado, e é justamente o que as pretas fazem. O Reshko joga torre e toma peão de A. No entanto, presta atenção na diferença de desenvolvimento. Agora o Spassky está com rei em segurança, a torre está pronta para participar do jogo, está apoiando um avanço F5. Nessa posição, o Boris Spassky, querendo trazer o bispo de casas escuras para o jogo, sacrifica o terceiro peão em sequência, jogando o peão na casa de D3, tirando o peão de D da frente do bispo, porque ele tem uma ideia de, uma hora ou outra ao longo dessa partida, avançar F5 rompendo, e ele gostaria de trazer o bispo para a casa de G5. Então, ele sacrifica o peão de C. E nessa posição, torre toma peão da casa de C2. Então, o Boris Spassky sacrificou 3 peões em sequência. O adversário tem uma vantagem material gritante. E nessa posição, o Spassky opta por bispo na casa de D1, chutando a torre daqui. Considerando que as pretas têm uma vantagem material tão grande, 3 peões, né, uma vantagem
gritante de material, as pretas precisam urgentemente dar esse material de volta em prol do desenvolvimento, em prol de parar o ataque brutal que está se formando aqui pro Boris Spassky. Então, por exemplo, aqui é de bom tom pro jogador de pretas entregar de volta um pouco do material, entrega a qualidade, toma o bispo de C1, por exemplo, e joga para essa grande maioria, esses peões passados que você tem. Só que as pretas extremamente materialistas decidem voltar a torre para a casa de A2, e nessa posição, acredite ou não, as brancas estão ganhas. Por quê? Porque todas as peças do jogador de brancas se envolvem muito rapidamente no ataque e as pretas não conseguem tirar o rei do centro sem pendurar o peão de G, não dá pra jogar bispo E7, não dá pra tirar o bispo, não dá pra fazer roque, e as brancas estão prestes a romper o centro do tabuleiro. Então agora vai ser pedrada atrás de pedrada para o Aaron Heshko. Esse é o momento que eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar aqui a sequência vitoriosa para o jogador de brancas. Pausou? Encontrou? Eu espero que você tenha sido capaz de encontrar. Para aqueles que viram a ideia do peão na casa de F5, meus parabéns. Esse lance envolve a torre no ataque, envolve o bispo no ataque e expõe o rei do adversário. Nessa posição, você jogando F5 está sacrificando o seu quarto peão na sequência, né? O adversário pode tomar em E5 ou ele pode tomar em F5. E vamos dizer que o jogador de pretas decida tomar em F5, né? Só para a gente ver o que poderia acontecer. Se você decide tomar em F5, as brancas já têm um ataque vencedor depois de torre toma peão. Simples, direto, torre toma peão e as brancas estão ganhando. Por que as brancas estão ganhando? Porque as brancas têm ameaças demais nessa posição, né? A dama tá sem defesa atrás do peão de E. Então, o jogador de brancas aqui, ele tá gerando uma ameaça muito grave de simplesmente avançar o peão. A ideia seria você oferta uma troca de damas. É claro que o adversário vai tomar sua dama, só que você toma um cavalo com cheque antes de fazer a retomada. Outra ameaça que você também está fazendo é torre por F7, e quando o rei tomar, você jogar o E6 com cheque e pegar a dama de graça, né? Então, as brancas aqui, elas também estão ameaçando entrar na casa de D6 com cheque, por que não, né? Aquela ideia do dama G7 ainda é uma ideia que funciona. Então, o F5, se o adversário tomar em F5, é uma posição onde brancas têm ameaças demais e as pretas simplesmente vão colapsar. Então, o peão de E é o peão que deve ser capturado nessa posição. Se você toma de dama, aí você auxilia no envolvimento de mais peças no ataque, porque depois de bispo em F4, você espeta o cavalo de B8 e, obviamente, né, você vai ter que tirar a dama do caminho, vai cair o cavalo de B8 e mais grave do que cair o cavalo de B8 é a infiltração das peças das brancas na última fileira, né? Depois que a dama infiltrar, o jogador de pretas pode abandonar a partida. Talvez depois de bispo em F4, o jogador de pretas aqui, ele tenha que tomar na casa de F5 entrando nesse descoberto, né? E não é uma posição muito bacana, com toda certeza, para as pretas. Então, o Aaron Heshko joga cavalo por peão de E5 e você vai ver como a gente continua o ataque caso o adversário tome de cavalo. Então, nós temos essa posição onde o Boris Spassky está antes do lance de número 20 com 4 peões a menos. É absurdo. E ele nem jogou nenhum gambito, né? Foi gambitando os peões numa posição que não é teórica, encontrando os lances por conta própria, não é nenhum tipo de preparação. O Spassky nessa posição segue com seu ataque tomando na casa de F6. A ideia de você tomar na casa de F6, é claro, é envolver a torre no ataque. E nessa posição, se o jogador de pretas toma na casa de F6, provavelmente bispo em F4 seria jogado por parte das brancas, né, envolvendo o bispo no ataque, utilizando-se da cravada. Então vamos dizer, se você tomar, bispo em F4 pressiona o cavalo, depois torre por B5 ainda, pressionando o cavalo, e é uma posição muito difícil para o jogador de pretas segurá-lo. Na partida, nós tivemos peão em F6 por parte das pretas, apoiando o seu cavalo ao invés de capturar ali o peão de volta. Então ele entregou um dos peões de volta, o jogador de pretas aqui nessa posição. E aqui, a coisa, vamos dizer assim, chata a se fazer, mas o mais correto, pelo menos do ponto de vista da máquina, do engine, seria você seguir pressionando a peça cravada. Torre por B5, né, bispo em F4, e você tem um jogo ganho se você é o jogador de brancas, por conta dos vários problemas táticos que tem as pretas aqui nessa posição. No entanto, depois do F6, o Boris Spassky não joga a sequência que é objetivamente a melhor. Mas ele joga a sequência que é artisticamente mais bela e também vai conseguir a ele uma vitória linda. Então nós temos o segundo momento crítico da partida e é o segundo momento que eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente calcular qual é a sequência que foi jogada pelo Boris Spassky.
Se você tem algum senso artístico, você provavelmente viu a ideia do sacrifício na casa de F6. E aqui nós tivemos torre por F6, um sacrifício brilhante com o objetivo, né, de caminhar o rei do adversário para o centro do tabuleiro, ao mesmo tempo que acaba tirando a defesa do cavalo e colocando mais problemas aqui nessa cravada. Peão toma torre, cavalo toma cheque, e aqui você já tem que tomar muito cuidado para onde você caminha o rei, porque esse cavalo aqui é uma peça venenosa que está ameaçando alguns duplos que ganham a dama. Então rei em E7 leva cavalo D5. O adversário joga rei na casa de D8, temos o cavalo em D5 com tempo na dama da mesma maneira, e a dama deve permanecer defendendo o cavalo da casa de E5. Então, o jogador de pretas tem duas opções aqui, o dama na casa de D6 e o dama na casa de G7. Qual que é o problema aqui, né? Se você joga dama na casa de G7, vai vir bispo em G5 cheque, colocando o bispo para jogo, e aí por isso que ele sacrificou o peão de C2, jogando D3 lá atrás, já tem vários lances que isso aconteceu, mas você vê a facilidade que as peças se envolvem no ataque. E depois do bispo G5 cheque, o jogador de pretas não tem escolha, né? O E7 vai vir tirando aqui a defesa do cavalo. A ideia seria, vamos dizer, rei em C8, você joga peão na casa de E7, bispo por E7, né? Aqui você pode tomar de cavalo, com cheque, né? Uma posição completamente... tá desmoronando completamente a posição por parte das pretas, né? Então, depois do dama... depois do cavalo em D5, o lance que foi jogado para segurar o cavalo é o dama na casa de D6, vem o mesmo bispo em G5 cheque, em C8, e como o cavalo está cravado, bispo em G4, o jogador de brancas aproveita das diagonais abertas para ameaçar, é claro, o peão em E7, um cheque descoberto que ganha o bispo. Na verdade, a gente nem tomaria o bispo, né? Nós provavelmente vamos promover uma dama, né? Muito melhor do que você simplesmente tomar o bispo e o adversário tomar de volta. Então, nessa posição, é claro, o jogador de pretas precisa lidar com a ameaça de peão na casa de E7. E a maneira correta de você defender essa posição, mesmo tendo 6 pontos de material a mais, seria jogando bispo na casa de G7. E nessa posição, depois do peão na casa de E7, você teria que jogar cobrindo o cheque cavalo de B na casa de D7. Essa seria a maneira correta do jogador de pretas defender essa posição. Ainda é uma posição tremendamente difícil de segurar, porque o seu rei está na casa de C8 e nós temos opções para romper o centro do tabuleiro por C4, envolver a dama no ataque. Não tá claro ainda quem vai ganhar, né? Mas o computador acredita que é um empate se o jogador de preto jogar essa sequência. No entanto, né, o Boris Spassky não estava jogando com o computador, o Boris Spassky estava jogando com o ser humano, e o ser humano jogou o lance mais lógico da posição. Qual seria esse lance? É claro, se o problema é o E7 com o descoberto de bispo, eu vou capturar o bispo que está dando descoberto, oferecendo uma troca de damas. Então, nós temos aqui o momento do maior brilhantismo da partida. Porque até então a partida é completamente brilhante, né? Mas se dama toma cavalo na casa de G4, o adversário não vai tomar o cavalo, né? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai tentar tirar a força do avanço C7 jogando o bispo na casa de G7. E novamente a posição não é uma posição tão simples de converter para as brancas. Só que nesse momento, Boris Spassky joga um lance tremendamente bonito. Peão na casa de E7, sacrificando a sua dama na casa de G3. E caso o adversário, é claro, capture a dama na casa de G3, ele estará ameaçando checkmate de várias maneiras diferentes, né? Ele vai estar ameaçando G2, ameaçando H2, ameaçando F2. Mas o que acontece se você toma a dama sacrificada? É claro, o seu checkmate em 1 não é tão rápido quanto o meu checkmate em 1, porque é a vez das brancas jogarem. Aqui, a promoção para dama seria checkmate, e, portanto, esse é um sacrifício de dama que claramente não deve ser aceito. Então, por que o E7 é tão bom? Porque a gente vai tomar o cavalo com cheque. Então, bispo por E7, dama por G4. E ainda assim, as pretas têm 7 pontos de material a mais pela quantidade de peças e peões que foram sacrificadas pelo Spassky. Cavalo em D7 cobrindo cheque, cavalo por E7 cheque. E agora o jogador de pretas tem 4 pontos de material a mais. Rei em C7 joga o adversário, bispo em F4, cravando a dama ao rei do adversário e ganhando a dama. Temos cavalo em E5 pelas pretas, tentando sair, não perder a dama, né? Colocar um cavalo no meio do caminho.
mas dama na casa de G7, segura o cavalo, ameaça a torre, ameaça o cavalo. Depois de rei na casa de B6, vem bispo por E5, e o jogador de pretas tem temporariamente um ponto de material de vantagem ainda, por conta da quantidade de material que foi sacrificada pelo Boris Spassky, mas aqui o ataque já deu certo, né? Já ganhou material pra caramba, vai cair mais na sequência, e o jogador de pretas tenta o contra-jogo. Dama em E6, certo? Uma tentativa mais ou menos desesperada de continuar participando do jogo, mas depois de bispo por peão da casa de D4 com cheque, o jogador de pretas percebe que não tem jogo, Spassky não vai, depois de uma partida dessa, não vai pendurar nada, ele terá que jogar rei na casa de A5, a torre vai cair, não tem cheque, não tem nada que ele possa jogar, e por consequência, as pretas abandonam, né? Então essa daqui é a partida preferida do Spassky ao longo da carreira dele. Eu acho que é uma partida que demonstra perfeitamente o estilo dinâmico de jogo que ele gostava de jogar. 4 sacrifícios de peão na abertura, para depois dar um baile desse, jogando xadrez romanticamente em 1959. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!